Os sermões aqui são diferenciados. Eu quero... A gente vai para a mensagem que é a prioridade do nosso encontro. Como todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, sempre tem uma palavra de Jesus para o seu coração. Eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos. De número 18, verso 37, diz o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei atrás até vencê-los. Muito obrigado, irmão do Glória a Deus. Isso me dá um ânimo, porque é sobre isso. Persegui, alcancei e não voltei atrás até que os venci. Olha, Davi é o maior rei da história de Israel. Só que Davi teve um período de sombras, período que durou mais ou menos 16 meses. Foi quando Davi parou de ouvir Deus e começou a agir sozinho. Foi nesse período que ele fez aliança com os filisteus. Foi nesse período dramático da história de Davi, aonde você vê um homem que não é mais segundo o coração de Deus. Mas Davi recobrou-se. E quando recobrou-se, um dos lemas é: conte as suas vitórias do passado sem olhar para trás. Sempre olhando para frente, sempre caminhando, sempre olhando e correndo para o alvo. Esse é Davi. Davi era rei, mas todo rei era especialista em guerra. Porque as coisas não eram compradas, eram tomadas. Os territórios eram tomados. Então todo rei precisava ser especialista na guerra. E Davi sempre, desde Saul, desde lá de trás, era um incrível homem de guerra. Quando Davi e Saul voltaram da guerra, é uma das histórias incríveis do Velho Testamento. A Bíblia diz que os homens saudavam Saul dizendo: Saul matou 10.000, mas Davi matou milhares. Inclusive esse foi um dos maiores motivos que fez com que o coração de Saul se fechasse completamente contra Davi, ficasse com ainda mais ódio dele. E é essa história. Um homem de guerra, grande homem, que foi aclamado pelas suas decisões. E foi essa a história. Davi foi o rei mais poderoso que o mundo conheceu. E o Salmo 18:37 é o lema dele: persegui, alcancei e não voltei até vencer. E aqui, lindo, a gente precisa estacionar o carro. A gente precisa parar e observar com atenção, olhar à nossa volta, olhar o que vivemos e o porquê estamos onde estamos. Já parou para pensar o porquê você está aonde está? O que te fez chegar ou estar parado há tanto tempo? Eu começo dizendo o que esse texto mexeu comigo, sabe? Eu de verdade, quando eu ouvi pela primeira vez, um filme passou na minha cabeça. Comecei a olhar na Bíblia a história dos homens, os homens de Deus, os homens da Bíblia. E eles, os que aparecem na Bíblia, os que estão aqui, os heróis da fé, eles têm uma característica: tudo o que eles começaram, terminaram. Todas as missões foram concluídas. Neemias começou o muro, terminou. Noé começou a arca, terminou. Moisés era para libertar o povo, libertou. Josué conquistar a terra prometida, conquistou. Todos tinham missões e todos
concluíram. E aqui a parada é: por que nós temos tanta dificuldade de começar e terminar? O que move o nosso coração? E aí, lindo, é muito mais profundo do que a gente imagina os nossos problemas. Eu tive uma conversa há uma semana atrás com uma pessoa que me fez refletir sobre a vida de um jeito que eu não havia nunca refletido. Entenda, hoje nós somos cercados por muitas vozes. E eu sei que talvez eu seja uma dessas vozes que tem alcance, que falam para tanta gente. Só que veja, eu não estou falando aquilo que eu penso. Não é sobre o que eu digo, é sobre o que a Bíblia diz. E a Bíblia sobreviveu ao tempo, porque ela nunca errou em nada. Ela sempre foi precisa em tudo. A Bíblia é a boca, a palavra de Deus, inerrante, infalível. Tudo que ela diz que é bom, pode acreditar. E tudo que ela diz que é ruim, pode ter certeza, é ruim. Agora, com um universo de milhares de vozes, com o advento da rede social, com o advento de tudo que nós estamos hoje sendo abalroados. Eu descobri essa semana uma live que é febre agora, que uma pessoa fica assim: rosas, milho. Você fica olhando aquilo e falando: o que é isso? Só por um negócio, dinheirinho, ganhar um dinheirinho. Então as pessoas estão se submetendo a tudo nesse tempo por conta de uma coisa: dinheiro. Aí, observem as vozes. As vozes estão colocando a gente num ritmo de alta performance nunca alcançado antes. Estão mandando a gente acordar um horário, estão mandando a gente fazer um monte de ritual, estão colocando na nossa cabeça o quanto de dinheiro que a gente tem e quão rápido precisa ter. A gente precisa agora ter o carro X, o corpo Y, a gente precisa ter o jeito, o padrão, e estão empurrando isso goela abaixo. Então hoje existe uma geração de gente sufocada por metas absurdas. Irmão, é assustadora a nossa geração. É a geração mais dependente de remédios psíquicos que o mundo já viu. Irmão, tem remédio para tudo. Tem remédio para acordar, tem remédio para dormir, tem remédio para pensar, tem remédio para parar de pensar. É uma loucura. Hoje você conversa com um adolescente, ele já sabe todos os remédios que existem para o psicológico. Uma adolescência cheia de depressão, uma juventude absurdamente desejosa por uma palavra, o tal do negócio de virar. Eu preciso virar, eu tenho que virar, eu não sei o que. Irmão, é um absurdo a pressão. Você conversa com um garoto de 30 anos, ele está em crise. Porque eu ainda não fiquei milionário. Irmão, dá vontade de pegar. Irmão, meu Deus. Eu fico... É que eu sou sanguíneo. Sanguíneo, qual que eu sou mesmo, amor? Eu sou colérico, que acho que é um sanguíneo piorado, né? Eu não consigo, eu fico vontade. Eu falei com essa pessoa que eu tive essa conversa, e ele começou a falar por que ele deu burnout. Porque eu estava tomando um remédio durante o dia para pensar, uma noite para dormir, e eu preciso produzir, porque eu preciso casar, eu preciso fazer tanto. Aí, irmão, o meu conselho para ele, falei: case pobre. Eu falei: pelo amor de casa pobre, querido. Cara, para com esse negócio aí que você vai enlouquecer, a mulher vai te abandonar, porque ninguém aguenta doido dentro de casa, e ela vai te abandonar, você não vai casar com ela, e você vai ficar rico sozinho. Então, lindo, casa pobre. Aí eu falei: e outra coisa, o que você está fazendo? Aí ele falou: eu estou empreendendo em 3 empresas. Uau! Abandonei uma para focar em 2. Eu falei: nossa, que hiperfoco. Daí eu falei: qual das 2 está dando certo? Olha, por enquanto ainda nenhuma está dando certo. Aí eu lembrei dos Salmos e, irmão, é tão gostoso quando você entra com o remédio em cima da doença. Uma coisa é você apresentar sem ter o problema. Agora, quando o problema está na tua frente, o remédio entra assim, golinha abaixo. A pessoa engole, porque tem um negócio nesse salmo. A primeira palavra do texto é perseguir.
Irmão, a gente só persegue quando tem clareza do alvo. Quem não tem clareza do alvo não está perseguindo nada, está vivendo perdido na terra, não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar, não está construindo nada sólido, não vive nada direito, porque está olhando para tudo e para todos só com motivo: dinheiro. Coitado desse infeliz que vai viver a vida toda atrás de um papelzinho, que vai perder o valor por uma casa que outro dia alguém vai morar, por um carro que vai enferrujar no pátio de alguém, por aquilo que é passageiro, transitório e apodrece. Agora feliz é aquele que tem uma missão para perseguir, para viver algo que de verdade vai trazer paz e acalento para sua alma. Isso muda tudo. São os motivos do porquê queremos o que queremos. É o motivo. Por que você quer o que quer? Qual é a razão? Não estou falando contra o dinheiro, irmão, pelo amor de Deus. Isso é hipocrisia. Estou falando que você não pode conquistar. Você pode conquistar tudo, e que Deus te ajude, que você tenha tudo que você gosta. Agora não tenha nada porque os outros querem. Não compre nada porque os outros disseram que é legal. Não entre em dívidas para agradar quem nem sequer gosta de você. Tenha foco. Para de viver uma vida de dublê. O que nós mais temos no mundo de hoje é dublê de certas coisas. Dublê de rico mesmo, irmão. Vou te ajudar a identificar um dublê de rico. Ele conta tudo o que tem e mostra tudo o que vive. Rico de verdade não conta nada que tem e não mostra nada do que vive. Quem tem necessidade de mostrar é porque precisa se afirmar. E quem se afirma é porque não conhece realmente quem ele é. Olha o climinha. A gente está criando um monte de ídolos para nós, que a gente está tentando imitá-los para ter o que eles têm, porque estão dizendo que aquilo é bom. E esse é o problema, lindo. Você não precisa virar. Você não precisa ficar milionário. Você não precisa de uma casa maior. Você não precisa de nada do que estão dizendo que você precisa. Você não precisa de avião. Você não precisa de nada. Ah, eu preciso. Não precisa. Confia em mim. Você precisa ter uma missão. Se você tiver uma missão, tudo que for somar, aí é bom. Agora, se não, só te tira do foco. Lindo. A melhor coisa que um ser humano pode ter na vida é uma missão, uma razão. Falei para esse garoto: meu lindo, todo milionário que eu conheço não ficou rico porque gostava de dinheiro, mas porque gostava de fazer o que fazia. É isso. Trabalhava com prazer, com excelência, com foco, com qualidade, com integral, sabe? Integral. E não começou do dia para noite, foi batendo. E no fim do dia, puf, aconteceu. Mas estava tanto tempo batendo, que essas são as histórias que ninguém viu. Você já viu um negócio, todo mundo diz agora: se você quer ficar rico, guarde 10 mil por dia. No final do ano você vai ter 3.650.000. Uau! Você ganha 10 mil por dia? Se você guardar R$5 todos os dias, te sobra R$5 todo dia. Porque eu sou de um tempo, irmão, que para passar o cartão R$5 não dava. Estão colocando um monte de coisa mentirosa na nossa cabeça. Estão fazendo um monte de promessa. Estão dizendo um monte de ideal. Então a primeira coisa que a nossa geração precisa acabar de vez por todas é com esse desejo desenfreado pelo dinheiro que estão colocando no nosso coração. Meu lindo, não faça o que você não gosta só porque dá dinheiro. Ah, irmão, mas então eu não vou trabalhar? Não, então o teu problema é maior. Então a Bíblia já tem uma palavra para você, que é: vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Aprende com ela. Trabalha no inverno, trabalha no verão para ter casa no inverno. Aprende com a formiga então. Entende? O foco, o objetivo. Todos os dias tem alguém pagando um preço muito caro para viver uma vida que não é para ele. Todos os dias. É tão simples de resolver, lindo. Calma. Eu vou lembrar de um velho mestre, um guru, meu amigo que está aqui hoje, o Alinor. O Alinor é o diretor da nossa associação evangelística hoje. Mas há 10 anos atrás ele era o meu professor de escola bíblica dominical. Um dia o Alinor me chamou na casa dele e fez uma pergunta que destruiu a minha base. Ele perguntou: o que você faz bem feito para Jesus?
Aí eu, no alto da minha humildade, disse: tudo. E ele disse: o que você faz? Eu disse: eu sou líder de jovens, eu prego para jovens, dou aula na escola dominical, sou presbítero da igreja, eu ajudo em tudo. Daí ele falou de mim: então, você não faz nada bem feito. Pesado, né? Eu falei: como assim? Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: quem não sabe o que procura, quando encontra, não percebe. Aí eu: me ajuda, querido, tem um déficit de aprendizagem, me ajuda. Ele falou: escolha algo para fazer bem feito e com todo o teu coração e tua vida, e é nesse lugar que você vai poder dizer que está fazendo algo bem feito. Aí eu olhei para tudo, amava tudo, mas uma coisa eu amava mais: pregar. Eu amava pregar. Aí eu falei: então eu já sei, eu vou abrir mão da liderança da juventude. Éramos 80 jovens que a gente liderava, e era prazeroso demais, irmão, era muito gostoso. Eu amava aquela juventude. E aí ele falou: então faça isso. Aí eu falei: então vou fazer. Aí fui no pastor da igreja, me lembro como se fosse hoje, domingo depois do culto. Eu falei para ele: pastor, eu quero abrir mão da liderança dos jovens. Aí ele falou: pois então domingo que vem é a tua despedida. Aí eu: pera, porque eu pensei que ele ia fazer um doce. Não, fica mais 3 meses, nossa, mais 6 meses. Aí eu falei: ah é, pastor? Né, assim, no nada, né? Daí ele falou para mim: tu começou dizendo que Deus falou contigo, não foi? Aí eu falei: né, mas às vezes dá pra fazer em 24 vezes, né? Aí, brincadeiras à parte, ele falou: se Deus falou com você, quem sou eu para te parar? Você está livre, domingo que vem é a tua despedida. Irmão, dói quando você foca em algo, porque você vai ter que abrir mão de outras coisas. Dói quando você coloca o teu coração numa coisa só, porque vai te corroer o fato de não ser multitarefa. Você vai ter que focar, você vai ter que colocar um objetivo, porque só persegue aquilo que se sabe e só se alcança aquilo que se persegue. E acabou. Quando você coloca o coração em algo, é impossível dar errado. que loucura, é motivacional? Não, é bíblico. Persegui, alcancei, só voltei para casa depois que todos os meus inimigos foram destruídos. Lindo. A palavra, ela é um bálsamo para a nossa alma. Perseguir. Agora, aqui é o que mais dói, é a fase mais difícil talvez, porque é lutar sem ver, é correr sem ter forças, porque na perseguição não há motivação, não tem dinheiro, não tem recurso. Quando você está perseguindo, é só esforço teu, não existe contrapartida. Irmão, tem algum médico aqui? Tem uma médica lá. Se der ruim, nós vamos correr para a senhora. Não? Sabe que a senhora tem que socorrer nós, né? Quanto tempo para ser médico? O básico? E tem a parada de ter que trabalhar no hospital lá de meio que de graça, não tem? Que é a residência. Quanto tempo? Depende da especialização. De 2 a 5? 3 a 5? Lindão, 9 anos para começar. É 9 anos você colocando a carinha no livro. É 9 anos você estudando. É 9 anos você ouvindo. É 9 anos sentando. É 9 anos quietinho, para um belo dia alguém dizer: acabou, pode pegar o diploma e vai trabalhar. É 9 anos. Você está disposto? Ela conseguiu. Você ficou estudando para agora alguém perguntar: tem algum médico aqui? Irmão, se você assistir Grey's Anatomy, tu não vai virar médico. Agora, se você colocar a bundinha na cadeira por 9 anos, você vira. Você está disposto a perseguir? Você está disposto? Agora é aqui. Perseguir vai te dar o esforço inicial, mas não vai te dar o final. Perseguir não é suficiente, porque tem gente que persegue, alcança e não vence. E aqui mora aqueles que desistem. Perseguiu, quando alcançou, ficou com medo do inimigo e retrocedeu. Não foi até o final. E o mundo
está cheio de pessoas que não chegaram até onde Deus quer ainda. Ô meu lindo, eu quero dar uma motivação extra para você. A melhor coisa da vida de um ser humano é quando ele se encontra no centro da vontade de Jesus. Não há nada que supere esse dia, quando você olha à tua volta e diz: é aqui. E eu não estou falando de resultado, não. Eu estou falando que é o dia que você descobre a missão que você nasceu para viver, e você está chegando perto. Você diz: que é isso, irmão? É a melhor sensação do mundo. É mais do que um carro novo, é mais do que uma casa grande, é mais do que dinheiro na conta, é mais do que tudo. Porque o que é isso, irmão? Isso te dá delícia, vontade de dormir. Dorme, acorda gostoso. É diferente, até o teu problema te alegra. Doido, né, irmão? As tretas te motivam, porque você está no lugar certo, você tem um propósito. Eu sempre digo para os meus amigos de viagem, nós temos o nosso grupo de viagem, a nossa equipe, são 8 pessoas. Irmão, viajar é uma tortura. Deixa eu falar, tal do aeroporto, sangue de Jesus tem poder. Pega avião, faz check-in, check-out, e você chega, e tem que dar a identidade, e eles têm que ver se você pode voar, aí abre coisa, vê mala, e você fica lá esperando, aí só que rico não sabe o que é isso, né? Porque a gente tem que ficar 3 voos para chegar no lugar. Aí viaja na madrugada toda, 4, 2 horas da manhã, e aí todo mundo chega uma hora que tá todo mundo com um cara assim de bumbum, vontade de voltar para casa, ninguém mais quer estar ali, mas daí a gente fica. E eu sempre digo para os meus amigos, sabe qual que é a lógica nossa? Porque eu vou te falar, quantas pessoas que viajam, que você conhece? Não, vai ser ruim, não vou falar nada não, fica quietinho. Aí, é que eu conheço todo mundo, é tudo meu amigo. Aí, eu falo para eles, sabe qual que é a graça da gente estar aqui pagando preço alto? Porque a gente sabe o que está fazendo. E quando a gente volta para casa, volta arrebentado, cansado, mas a missão está cumprida. E não existe nada melhor do que missão cumprida. Quando uma pessoa levanta com a placa dizendo: eu era viciada há 30 anos, uma palavra chegou na hora certa e Deus me libertou. Valeu a pena. Viaja, pega avião, se for 30 avião, pega, faz o que você quiser, mas vale a pena. Imagina essa senhora que tem o privilégio de ver às vezes um diagnóstico reverter na frente. Uau! Quando você está no teu propósito, até o que te incomoda é bom. É que a gente está no mundo perdido, irmão. Cada um pensa cada o que quiser. Aí, vamos terminar. Porque o Davi ainda está na guerra. Ele perseguiu, ele encontrou. E agora é o que define quem você é e se a tua missão está clarificada para você. É aqui. Quando você está na frente do teu inimigo, quando você encontra o inimigo, perseguiu, encontrou, agora é o que você faz que define o final da história. E aí? Perseguiu e encontrou. E aí? E aí? Vai bater de frente? Vai suportar o ataque? Vai suportar os inimigos dizendo que você não vai conseguir? Vai ir até o final? Não vai desistir? E aí, bebê? É agora que a razão de você ter chegado naquele lugar faz se dizer se você vai suportar ou não. Porque todo mundo, quando o propósito não está claro na vida, é nesse lugar da história que desiste. Porque a gente paga um preço até um tanto. Tem um momento da vida que a gente já não aguenta mais, a não ser que a gente saiba o porquê está aonde está. Lindo. Eu poderia contar algo sobre mim aqui, porque já vivi essa fase de chegar no campo de batalha e ter que tomar decisão, sabe? De ir que é frágil, contrário a tudo, ouvindo palavras pesadíssimas, de coisas que doíam tanto quando eu ouvia, e ter que bater de frente. E, irmão, dói demais esse começo, porque
Você precisa ter muita certeza para tolerar o peso da espada. Você precisa ter muita certeza e convicção para bater de frente com o inimigo. E aí, por isso que aquele dia mudou a minha vida. Quando você não sabe o que procura, quando encontra não percebe. Porém, quando você sabe o que procura, quando encontra não desiste. Quando encontra não vai embora. E é aqui que a gente divide os meninos dos homens. É aqui. Tenha certeza do que você quer, lindo. Mas antes de ter a certeza do que você quer, tenha certeza do que Deus tem para você. Porque sem isso você não é nada, não adianta. É patinar e patinar. É viver a pressão dos outros e não alcançar a plenitude da alma. Porque, lindo, eu vou te falar, tá? É uma coisa doida. Quem gosta de carro sabe o que eu vou dizer. Todo mundo que gosta de carro compra um carro pensando no próximo. Sim ou não? Casa é igual. Todo mundo que gosta de casa compra uma casa pensando na outra. O ser humano é assim. Nada material supre o nosso desejo desenfreado da conquista. Porque mais gostoso que ter é conquistar. Então, a gente, ser humano normal, é assim. Você sempre está pensando no próximo passo. Ou seja, carro nunca vai trazer contentamento. Casa nunca vai trazer contentamento. Bem material nenhum consegue gerar contentamento no coração do ser humano. Agora, a missão é uma coisa doida. O dia que você descobre, você não precisa fazer mais nada na vida. Se você fazer aquilo do 0 aos 100 anos, você vai fazer sorrindo, feliz, alegre. Porque aquilo te traz prazer de verdade. É a única coisa na vida que você não pensa no próximo passo quando descobre. Missão. Quando você descobre a tua missão, você não quer outra. Você quer aquela pro resto da tua vida. Meu lindo, posso falar qual é a minha missão? A mesma há 10 anos. E sabe quando? Até quando? Até morrer. Vou estar com 104 anos. Velhinho. Vou pedir para ligar a câmera. Vou fazer meu último vídeo pro canal. Gente, se inscreve. Tá quase pertinho de bater 10 milhões. Quero olhar para o lado, quero ver a minha chefe, a mesma chefe, a Paula, trabalhada no Botox. É, amor? Ela é boa, custa caro. Toda reformadinha. É tu, nega. Quando nós chegamos juntos, não tinha nada, nem eu nem tu. Pobre de maré, desci. Aí te conheci. Você somou pro meu propósito como ninguém. Quero olhar pros meus meninos, pros meus netos, pros meus filhos, pros 3 só, porque eu também já acabou. Tudo cheio de Jesus. Apaixonado pelas coisas do Senhor. Nesse dia não vou olhar pra garagem. Não vou olhar para casa, não vou olhar para o saldo. Só vou olhar para quem de verdade é importante. E essa é a loucura da vida, lindo. Pare de correr atrás daquilo que não vai ter graça nenhuma quando o de verdade chegar nos teus olhos. E isso é: só terminei quando todos os meus inimigos foram derrotados. Combati um bom combate. Acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Aleluia! Missão cumprida. Check. Isso é persistência de verdade. Persegui, encontrei e venci. Persegui, encontrei e venci. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida: você vai encontrar a sua missão. E a sua missão vai ser extraordinária. E você não vai só encontrar, você vai alcançar. E no dia que alcançar, você não vai ter medo. A coragem vai dominar o teu coração. E as suas decisões serão em direção a vitória que te espera. Então creia nessa palavra. Você vai perseguir, você vai alcançar e você vai vencer. Adão venceu, José venceu, Neemias venceu, Josué venceu, Mefibosete venceu.
Jesus venceu. Jesus venceu. Veio com uma missão: morrer pelos pecadores. Amou quando nós ainda éramos pecadores. Venceu. 3 anos e meio. Foi para a cruz. Morreu no nosso lugar. E ao 3º dia ressuscitou. Venceu. 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 O apóstolo Paulo foi até o final. Combateu um bom combate. Guardou a carreira, sua fé. Venceu. Agora é você, bebê. Só 3 do Ru. É você. É você. Tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, em nome de Jesus, você vai descobrir, você vai alcançar, você vai vencer. Não serão pelos motivos errados, serão pelos motivos certos. O motivo vai te dar paz, vai te dar coragem e no final vai te dar a vitória. Jesus, é isso que queremos. Não queremos viver pelos motivos errados. Não queremos perseguir pelos motivos que não são os que o Senhor tem para nós. Deus, no nome de Jesus, chega. Chega de viver perdido. Chega, Senhor Deus, de bater em portas que o Senhor não quer que a gente bate e sequer entre. Jesus, nós queremos a visão que o Senhor tem sobre nós. O que o Senhor sabia que a gente não sabe, quando antes de nascermos o Senhor já havia planejado sobre nós. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Jesus. Senhor, para que tenhamos no mundo médicos cheios da Tua presença e vivendo de maneira feliz no que fazem. Advogados, juízes, promotores, engenheiros, administradores, Senhor, em todos os aspectos, em todos os lugares da sociedade, que tem a gente vivendo de maneira plena o propósito para qual nasceu, para a glória do Teu nome, porque é só isso que importa. Não é o dinheiro que bate na conta no final do mês ou no início dele, mas é a paz que invade o nosso coração quando a cabeça se deita no travesseiro. Em nome de Jesus, amém.
pregar sobre Jesus, poder ter vocês aqui e toda segunda-feira milhares de pessoas acompanhando. Isso é só Jesus que faz, e o segredo está aqui, a palavra. E por falar na palavra, pegue ela e abra comigo Êxodo capítulo 13, verso 17. Êxodo capítulo 13, verso de número 17. Até me deu um calorão, acho que é porque eu estou de jaqueta, né? Que mandaram. E amanhã eu vou ter que passar pó de arroz na cara, pó de arroz, para tirar o brilho do espírito que eles querem tirar. Não, tirar a oleosidade da lata mesmo. É ordem, né? Diz o seguinte: e aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora este fosse o mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus conhece a gente muito bem, né? Aliás, Deus conhece tudo, até aquilo que a gente não sabe sobre a gente, porque a gente pensa que se conhece, mas a vida deixa muito claro que tem coisas sobre nós que a gente não sabia. A gente tem algumas atitudes que são frutos de reações que a gente não planeja, mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro. E Jesus sabe, Jesus conhece tudo, Jesus é especialista de uma forma que a gente não sabe explicar. É Deus, Ele olha para dentro da gente, sonda, conhece, sabe o que a gente vai falar antes de a palavra sair. Ou seja, a gente precisa muito de Jesus. Agora, por mais que a gente saiba que precisa, a gente também vai ficando mais velho e parece que vai perdendo um pouco desse negócio de precisa, sabe? A gente vai trocando os pés pelas mãos, passa ano, vem ano, e a gente toma decisões precipitadas, a gente faz algumas coisas e parece que algumas consequências seguem a gente, outras se esvaem pelo tempo. Mas o problema de muitos de nós é que vivemos uma vida muito conectada com o fruto de todas as escolhas que nós tomamos, e tomamos muitas decisões todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas durante um dia a gente toma mais de 1000 decisões. Andar pro lado, para frente, falar, ligar, atender, tocar, abraçar, beijar. Tudo isso é uma soma de decisões, pequenas decisões. Atravessar a rua, ir pro lado, ir no bairro, ir na casa da vizinha, e falar, entendeu? Ouvir. A gente decide tudo. Nada que acontece a partir de nós é senão fruto de uma pequena decisão. Agora, tem decisões que são mais, como eu posso dizer, impactantes no nosso futuro. Algumas coisas impactam mais, outras menos, porém todas as decisões impactam no futuro. É como se a nossa vida fosse um filme e que um pedacinho de cada enredo conecta com o final da história. Você já assistiu o filme que você está tentando procurar quem é o vilão e você encontra o vilão pelas facetas de pequenas decisões, pelo olhar no final da cena, pela forma que ele abraça? Ou seja, aquilo denota o fim dele. Na nossa vida também. A forma com que a gente trata as pessoas denota o nosso fim. A forma com que a gente ama denota o nosso fim. A forma com que a gente abraça. Porque são pequenas decisões que revelam quem somos e também aonde queremos chegar. Agora, entendendo que a nossa vida é tão arriscada e que uma pequena decisão muda tudo, se a gente entender a gravidade, a gente meio que paralisa também. Você começa a ficar mais medroso, porque tudo impacta, e impacta. Quer ver? Eu conheci a minha esposa em uma decisão. Um belo dia, eu recebi um convite para ir jogar vôlei com os amigos do meu primo, do curso do amigo dele. Nossa, mãe. E eu falei, eu vou. Sabe o que eu não sabia? A mulher da minha vida ia estar lá. Não sabia, irmão. Sabe, eu tô conversando com um amigo meu encalhado agora, esses dias. Não,
não é encalhado não, é só dar uma derrapadinha no Renegade. Mas mas eu tô com esse meu amigo encalhado, conversando, e eu falei pra ele assim, comecei a namorar com 16 anos. Ele disse, poxa vida, eu tô com 29 e ainda nada. Mas eu não comecei porque queria. Comecei porque saí de casa no dia certo. Olha que doido, eu saí de casa, fui lá jogar vôlei. Aí top, cheguei lá, tinha uma loirinha com a cara de rica, linda, 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 gata. Abriu um V3. Só quem é da minha idade sabe o que é um V3, lembra? Falei, a mulher rica. Aquele telefone só rico tinha. Falei, que é isso, irmão? Falei, apaixonei por ela. Mas como que eu, pobre coitado, chego numa rica? Não tive coragem. Nem tinha na época, tava pior. Eu cheguei de ônibus. E aí eu tô lá olhando pra ela, e eu não imaginava que ela era bom de olhar pra mim sem saber que eu tava que ela tava me olhando. Ela era mulher difícil, ela olhava, eu olhava e não pegava mais o olhar dela, porque ela já tinha virado. E eu apaixonei. Mas tudo começou com eu saindo de casa, indo pra aquele lugar. Aí eu fui pra casa. Não tive coragem de falar, porque a mãe dela chegou pra buscar ela com um Astra. Por que eu conto esses detalhes? Mas irmão, eu fui no ônibus falando com meus primos. Vocês viram? Tava de blusinha assim, vermelha, com uma saia jeans, com um tênisinho da Adidas Mega Bounce, com a molinha vermelha, tudo combinando, um brinco de prata cheio de estrelinha. E o que, irmão? Vi tudo. O que eu não sabia, ela também tinha visto tudo. Um garoto de bermuda jeans, tênisinho preto, camisa, eu ia com a gola verde, xadrezinho aqui, feio, tava meio brega, mas tava legal. Aí fui pra casa. Quando cheguei em casa, falei pros meus primos no ônibus, falei, vocês viram? Nossa, aquilo é Missão Impossível. Nem o James Bond chega. E aí, irmão, cheguei em casa, abri o Orkut. Chamamos isso de raiz. Tinha um scrap com uma menina de óculos preto, Ray-Ban preto, cabelinho noivo, só a carinha dela assim. Mandou, oi, tudo bem? Falei, what? Mandei pro meu amigo, falei assim, é quem eu penso que é? Pelo MSN. Aí ele falou, é quem você pensa que é. É engraçado, mas aquilo que estava acontecendo em pequenas decisões, e que eu não sabia que aquilo era Deus já cuidando de algo, do meu futuro, da mãe dos meus filhos, da mulher da minha vida. Eu respondi ela, e o final da história você já sabe. Casamos, temos 3 filhos, e tudo começou numa pequena decisão: sair de casa. Olha, a vida com Jesus, ela é no detalhe. E esse ano que passou, de 2022, eu preciso ser sincero para você, eu vivi um dos anos mais extraordinários da minha vida, na presença de Jesus, da minha história. Mas eu preciso te dizer aonde começou: numa pequena decisão desse ano. Esse ano nasceu a minha filha em março. E antes da minha filha nascer, eu fiz um propósito de oração de 1 semana. Jejum, oração. E aonde nós estávamos morando de maneira temporária, tinha uma rua no final do condomínio que levava para beira de um lago, uma árvore bonita, frondosa, com um banquinho embaixo. No dia que eu vi, tirei uma foto, mandei para minha esposa. Isso não parece cena de filme de oração? Onde você se encontra com Deus debaixo de uma árvore, tipo aquele filme A Cabana e tal. Falei para minha esposa, olha que lindo. E ali foi o meu lugar de oração durante 1 semana. Eu acordava cedo, ia para lá, voltava depois de um tempo, sempre com lágrima nos olhos, e sempre
com vontade de voltar. E eu vi, voltava. Eu tenho a foto no meu telefone, essa semana ali, abri para ver de novo. Mas eu vou te dizer como que começou. Eu estava um dia lá orando, cansei de ficar de joelho, aí levantei, comecei a rodear a árvore, eu falando com Jesus: Jesus, eu te amo, Senhor, tu é maravilhoso. Aí passou um americano, um senhor, de longe, me cumprimentou, cumprimentei ele, voltei a orar. E aí eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu preciso de uma direção. Começou a entender? Eu preciso de uma direção, Jesus. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fiz uma das orações mais gostosas, acho que eu já fiz. Porque você sabe quando você fala uma coisa que você se ouve e acha maneiro o que você falou? Que doido, né? Acho que eu não sou normal. Eu estava falando com Jesus assim, bem leve. Eu converso com Jesus assim, de boa. Eu não fico falando: oh, Pai amado das luzes. Não. Eu falo com Jesus assim: oi, meu lindo, Jesus, eu te amo. E eu converso, falo: Jesus, o Senhor não acredita que eu fiz hoje? Parece que as velhas fofoqueiras. Eu fofoco para ele, eu falo: Jesus, aconteceu algo, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso contar. E eu estou falando com Jesus: Jesus, então, Senhor, está para acontecer umas coisas lá em Joinville, na minha casa, e eu não tenho para onde voltar, está uma confusão, Jesus. Eu te ouvi lá atrás, mas eu preciso de uma direção. Eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu sei que já estou pronto para escolher algumas coisas sozinha. Falei para Jesus: eu sei, mas eu prefiro que o Senhor tome a decisão no meu lugar. Aí eu me ouvi e falei: que isso, garoto? E sabe, aqueles 5 dias Jesus respondeu tudo que a gente precisava. Jesus respondeu tudo. Eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai muito longe. Mas Jesus respondeu tudo. E aquela foi a minha oração inaugural do ano. Todas as decisões que eu tomei daquela oração depois, todas foram as mais assertivas da minha vida. Todas. Tudo que eu perguntei para o Senhor naquele dia e recebi a resposta foi a melhor decisão da minha vida. E eu aprendi algo que nunca mais vou esquecer. Agora eu tô bom nesse negócio, irmão. Eu vou começar o ano no mesmo lugar. Eu não tô falando nem da árvore, eu tô falando na mesma posição. Jesus, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. 2022 foi a prova disso, Jesus. Aonde eu bati tanto a cabeça, em pouco tempo se resolveu por conta da tua resposta. Portanto, Jesus, eu não aceito me mover mais. Eu preciso de uma direção. E aí eu preciso ser oponível a todos. Deus, quando pede para o povo, ou ordena o povo a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus manda o povo pelo caminho mais longo. E se a gente observar de maneira lógica ou de maneira geográfica, a decisão não é, não faz sentido. Porque se tem um caminho mais curto, por que você manda pelo caminho mais longe? E essa é a graça de perguntar para o Senhor. Porque a gente sempre vai escolher o caminho mais curto, e Deus pode escolher o caminho mais longo, porque conhece a gente de uma forma que a gente não conhece. Eu já contei algumas vezes coisas que Deus me respondeu e que naquele momento não fazia sentido nenhum, porque o caminho mais curto era aceitar a proposta, e o caminho mais longo que Deus tinha era o que era o melhor. Só que demorou mais tempo para eu saber, mas aconteceu. Então entende que quando Deus diz: olha, vai pelo caminho mais longe,
O motivo já é clarificado no versículo seguinte, ou na parte B. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Ou seja, quando Deus manda eles ir para o caminho mais longo, não é porque Deus quer que o povo sofra mais, é que Deus quer que o povo sofra menos. É Deus dizendo: eu prefiro que vocês passem um pouquinho de perrengue no caminho, mas cheguem no destino, do que não passar perrengue nenhum no caminho e não chegar nunca no destino. Entende? Às vezes nós perguntamos para o Senhor, mas a resposta dele não é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é o caminho mais curto, é o atalho, é o óbvio. E Deus não opera no óbvio, Deus sempre opera no sobrenatural. Uma das respostas que Deus me deu nesses dias de oração, eu falei para minha esposa, a minha fala para minha esposa foi assim: eu vou fazer a proposta que eu senti no meu espírito, mas se eu estou no outro lado, eu não aceito nunca. Aí eu fiz a proposta. A pessoa do lado de lá fez assim: aham. Eu segui o telefone e falei para Paula: Paula, o homem lá é louco, hein? Aceitou. Mas é porque nem sempre fará sentido. Pedir uma direção para o Senhor é abrir mão da razão, é abrir mão da lógica, é abrir mão do controle. E a gente não faz por vários motivos. E a gente pensa que o primeiro é a falta de confiança em Deus. E eu vou dizer, lindo, nosso problema maior não é não confiar em Deus, é não conseguir parar de se meter. Eu vou falar olhando nos teus olhos, lindo. O problema maior da gente, na maioria das vezes, não é que a gente não confia tanto em Deus, é que a gente confia muito na gente. Então a gente está se metendo toda hora, a gente está tentando fazer do nosso jeito toda hora, a gente está tirando das mãos do Senhor o que a gente colocou na mão dele toda hora. E o conselho de Deus para você e para mim é: pelo amor de mim mesmo, não se mete naquilo que só eu sei fazer. Tira o time de campo, para de se meter, para de dar opinião. Ei, Deus está fazendo, bebê, confia. Mas eu quero dar minha opinião, porque eu tenho uma opinião. Guarda a opinião. Foi por isso que eu vim de jaqueta. Olha a tua opinião, olha a tua vontade de se meter, olha a tua vontade de dar pitaquinho. E Deus, deixa que Ele é profissional. Ah, você está preocupado com amanhã? Ele já está lá, bebê. Ele já viu. Ele já viu. Ele já viu. Você entende? Eu comecei o ano perguntando sobre o ano que Deus já tinha visto inteiro. Deus já sabia até de hoje. Deus já sabia. Eu vou fazer um negócio para esse garotinho que quando chegar no final de 2022 ele vai estar empolgadaço, dizendo que vai fazer igual em 2023. Mal sabe ele que 2023 já tenho tudo preparadinho também. E mesmo se ele não perguntasse como a gente já está andando junto, eu ia responder. Ou seja, tem coisas que a gente ia pega no feeling, tem coisas que a gente precisa de uma resposta clara. Quanto mais a gente anda com Jesus, menos respostas a gente precisa, porque o cheiro diz, a direção que Ele toma a gente sente. E é assim que um belo dia você, quando viu, saiu de casa e encontrou a mulher da sua vida. Faz sentido? A gente pede, mas vai ter uma hora que a gente não pede mais. A gente começa a sentir. Meus filhos sabem o que eu quero sem eu pedir para eles. Eles me olham. O João ontem pegou, abriu a geladeira, saiu. E a geladeira não é automática lá em casa. Ela não fecha. Aí eu só fiz assim. Falei, o rapaz tá ficando bom. Não falei nada. Ele não falou nada também. Fingiu que estava tudo normal, mas já me conhece bem o suficiente para saber que o que é para ele fazer, ele faz. E o que é para eu fazer, deixa que eu faço. Termino dando um conselho bem simplesinho para você. Eu amo essas palavras, simplesinha.
O povo saiu em direção à terra prometida. Deus deu a direção, Deus deu o caminho, e eram 15 dias. Mas chegou uma hora que o povo começou a se perder sozinho. As suas atitudes, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a impaciência sufocou a direção, e 15 dias se transformaram em 40 anos. Sabe, ter a direção não significa chegar no caminho. Manter a direção no centro do nosso coração é que nos faz chegar ao endereço. Você saber aonde vai chegar não te faz chegar. É no caminho que a graça do negócio acontece. Eu sei mais ou menos o que vou viver no ano que vem, mas como vai acontecer ainda não sei. Ano passado, Deus falava comigo algumas coisas que do nada aconteceram e que eu não enxerguei o caminho, mas Deus já havia enxergado. Uma conexão que acontece, alguém que chega, alguém que vai. Um dia você sai de casa, outro dia você se esconde. Mas tudo quando estamos alinhados com a presença de Jesus, a direção não se perde no caminho. Meu conselho para você é muito simples. Freia, vai para baixo de uma árvore. Mas não tem árvore, vai para baixo de alguma coisa. Ou fica em cima de alguma coisa também, não muda nada. Mas faz a oração. Ô Jesus, eu passei tanto tempo da minha vida tentando controlar, e hoje eu sou resultado das minhas escolhas. E sabe, Jesus, não é tão bom o que eu vejo, e eu tenho certeza que poderia ser muito melhor. Mas quando tem vida, tem esperança. Então, Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. A minha vida, na verdade, não é minha. O que eu sei sobre ela é muito pouco. Agora, o Senhor, Jesus, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado e escolheu ignorar ele. Sabe o meu futuro, e é isso que eu quero saber, Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque a partir de agora, Jesus, a minha vida não está mais sobre o meu controle. A minha vida está nas tuas mãos. E eu prometo, Jesus, dessa vez eu não vou me meter. Para mim, essa é um evento que cansa muito a minha cabeça, me cansa. Eu termino assim, arrebentado. Se tivesse uma cama aqui, eu deitava. Acordo amanhã na gravação. Mas é uma coisa que só faz sentido porque o resultado é incontável. O que Jesus faz a partir de agora é problema dele, lembra? Eu não me meto, mas eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Mas lembre-se, nasceu hoje aqui comigo e com você juntos. E em nome de Jesus, amanhã a gente vai estar de novo aqui para gravar a próxima parte, a última parte. Mas talvez vai ter gente que não vai vir amanhã. E eu não quero perder uma oportunidade de te fazer 2 perguntas. Porque, lindo, eu não sou alguém que gera entretenimento. Eu sou um evangelista. Minha função na terra é uma só. Eu apresento Jesus e sigo a vida. E talvez você veio aqui hoje para uma gravação, só para uma gravação, mas eu não saí de casa só para gravar. Lembra das decisões, das pequenas decisões? Você decidiu, apareceu um link, você se inscreveu, não botou muita fé, falou, eu vou. Ou talvez você falou assim, nossa, coraçãozinho fica quentinho, quer ver especialmente legal. Você saiu por um motivo, Deus te trouxe por outro. Talvez você está longe de Jesus há muito tempo, e essa é a oportunidade para você voltar para Jesus hoje. Se reconciliar. Você entrou aqui para uma gravação, o Eliezer começou a cantar, você já começou, meu Deus, você não estava combinado. Que bom que você veio.
E a segunda pergunta é para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você acredita, mas nunca tomou a decisão de verdade. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, reconheço que sou pecador, que tua morte na cruz foi para minha salvação. Para que você possa entregar a sua vida de verdade a Jesus, para que não seja só um vídeo por semana, para que seja uma vida de verdade com Jesus, um relacionamento vivo, real, genuíno. Mas daí não é eu que decido, é a sua decisão. A minha função é só perguntar. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, você levanta as mãos e a gente ora, pode ser? Sim, acabou. Nenhuma ameaça? Não. E promessa? Também não. Não é pelo que ele vai fazer, pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Se você quiser tomar decisão, eu conto até 3, você levanta a mão e a gente ora. 1, 2, 3. Quem está tomando essa decisão? Não. Não vou dar double check. Eu não sou normal não, irmão, mas eu não acostumo, é muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém pode dizer, promoção de camiseta, quero. Que de ingresso já foi confirmado amanhã meio-dia, mas alguém entendeu errado. Só pode que eu não estou convidando para isso. Eu estou convidando para a morte. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O convite é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem certeza que você quer perder o controle dessa forma? Você tem certeza que você quer reconhecer que você realmente é o pecador que Cristo morreu na cruz para salvar e que Ele é o teu único Salvador? Porque isso muda tudo, muda para sempre a sua vida. E se você não quer mudança, bebê, não é a tua praia, porque vai mudar tudo. Para Ele chegar não precisa mudar nada, mas depois que Ele entra, vai mudar tudo. Oh, lindo, confusão. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: oh, eu? Você era essa pessoa. Tem certeza? Vou perguntar de novo.